Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós já damos início aqui à nossa segunda aula, né, segundo comentário, a nossa segunda lição, que estará sendo realizada agora dia 9 na nossa Escola Bíblica Dominical neste domingo. É a lição do nosso querido pastor Ezequiel Soares. Esse trimestre vai falar sobre o livro de Ezequiel. A lição deste domingo vai falar sobre as profecias, sobre o capítulo 7 em especial, e o tema dela é Vem o Fim. É um tema bem sucinto se você for ver na grafia, mas de uma profundidade muito grande, de uma profundidade que realmente chama a nossa atenção, pois nós não estudamos apenas o texto, nós não estudamos apenas a parte de conhecer historicamente todo o cenário, mas também ela nos traz agora a oportunidade de aplicar também em nosso dia, em nosso tempo, em nossa vida, na qualidade de servo de Deus, os conhecimentos deixados, né, através do profeta Ezequiel. E na lição deste domingo, eu sempre gosto de começar apresentando os objetivos. Temos 3 objetivos destacados na lição, que são: 1. Apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Eu acredito que este vamos dizer assim, é a parte mais contextual, né, dessa abordagem. O segundo objetivo é enfatizar o sentido, a expressão repetida sobre o fim e a repetição dessa sentença, né, estruturar para que possamos entender melhor o porquê que foi repetido. E em terceiro ponto, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino, que nós já conhecemos bem a história do cativeiro do povo do reino de Judá, o reino separado, né? O reino de Israel era Samaria, que já tinha caído nesse momento. Samaria, o reino de Israel já tinha caído, e Judá ainda permaneceu alguns anos. Nós não vamos entrar aqui no mérito de falar sobre a parte temporal especificamente, mas eu queria trazer o contexto para que agregue mais informação, para que os nossos professores tenham esse diálogo com os alunos e consigam enriquecer mais a sua aula. Então nós vamos estudar em especial, vou fazer um comentário aqui em especial, dessa primeira parte da lição, né, que é apresentar de modo geral a profecia que está grafada no capítulo 7 do livro do profeta Ezequiel. E dessa forma, a introdução da nossa lição, ela já nos dá, né, um subsídio para que nós possamos se debruçar sobre ela, reforçando aqui que a parte 2 e 3 eu não vou entrar no mérito aqui no momento, mas a parte 1 eu achei muito interessante porque ela é com uma abordagem mais completa sobre a lição do dia. Não que a 2 e a 3 não seja, mas a parte 1, ela traz um contexto bem robusto, completo, que você precisa entender para que você consiga aplicar, né? Nós não conseguimos descrever nada, isso é importante, eu sempre observo, se eu não conhecer, né? Por exemplo, às vezes a gente vai viajar para uma determinada cidade, determinado local, e se alguém nos perguntar, antes que você vá, como será, como que é a estrada, quais os pontos mais que devemos ter atenção, por exemplo, no decorrer da viagem, você não vai saber explicar, apresentar, se você nunca passou por lá, né? Mas se você já passou, se você já tem alguma experiência naquele trecho de viagem, você, com autoridade, vamos dizer assim, você vai poder, mesmo não tendo passado ainda, trazer para a pessoa que está indo, por exemplo, pela primeira vez, uma certa informação, uma informação a qual possa abrir um pouco os olhos dela, os horizontes, para quando ela estiver no trecho da viagem, ela possa ver, realmente você falou sobre isso lá antes da gente começar. Então essa é a ideia, que nós tenhamos um conhecimento um pouco mais abrangente, para que você, ao ler esse contexto, ao observar esse texto da lição, você consiga entender o porquê que Deus fez isso, né? É uma mensagem muito complexa, muitas vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas Deus é duro, né? Tem muita gente que se vale dizendo que Deus é amor. Sim, é verdade, Deus é amor, mas não esqueça que Deus também ele é justiça, né? Então, nesses termos, Deus agora ele começa a apresentar, através do profeta, o seu juízo, não é verdade?
E também é muito interessante você observar como tudo isso foi implementado da parte de Deus. Se você observar na nossa primeira lição, ela traz com riqueza de detalhe ou com ênfase que o profeta ele tinha sido chamado para ser atalaia, né? E nós vimos que atalaia ele não é apenas um posto, mas ele também é aquele sentinela que ali está para cumprir a sua missão. Então, o profeta ele começa agora, nesse contexto aqui da nossa lição do capítulo 7, a desenvolver, né, esse tema, a falar para o povo literalmente. As primeiras lições, os primeiros capítulos de Josué, de Ezequiel, você vai ver Deus se apresentando a ele, o seu chamado, Deus apresentando a ele no capítulo 3 sobre o atalaia, mas a partir do capítulo 4, você começa a ver as profecias de Deus sobre o povo de Israel. Então, na nossa introdução, logo no início, você vai ver, ela vai dizer assim: o juízo descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas também tem implicações globais. Irmãos, Deus ele estava tratando agora com o povo de Judá, né? Quando falamos de Israel, aqui estamos falando da descendência de Davi, aqueles que estavam no reino do sul ou reino de Judá. É a nossa lição, é o nosso contexto do trimestre. E no capítulo 7, nós estamos tratando sobre o tema que está sendo abordado hoje. E o tema da nossa lição é a epígrafe do capítulo. O fim vem, o fim vem. O capítulo 7, a epígrafe desse capítulo 7 é essa. O fim vem, composto de 27 capítulos no capítulo 3, e eu observei aqui, eu redigi 3 versículos aqui para você ver como Deus começou a tratar com aquele povo. Observe, versículo 2. Te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Mas nós não estamos falando do povo de Deus? Sim. Mas observe que Deus está chamando a atenção. E nós vamos agora, por causa desse contexto, dessa realidade, é que eu trouxe esse comentário para que você entenda melhor, consiga internalizar melhor todo esse comentário que está sendo desenvolvido na nossa primeira parte da lição, essa introdução, onde vai falar sobre todo esse contexto do povo de Deus, à luz da profecia de que foi proferida através de Ezequiel na qualidade de profeta. No versículo 8, Deus repete: eu te julgarei conforme os teus caminhos. E observe agora, e porei, não é mais trarei, agora é e porei sobre ti todas as tuas abominações. Observe que no primeiro momento ele falou trarei, mas no segundo momento ele já está falando que vai pôr sobre o povo todas as abominações. E no versículo 10 ele já explica dizendo que a vara já floresceu. Já floresceu a vara e já reverdeceu a soberba. Então a coisa chegou a um limite, né? Então observe algumas aplicações, algumas observações que eu fiz questão de iniciar esse tema, irmãos, porque Ezequiel foi um instrumento de Deus, um profeta, e Deus, ele usa os seus profetas como ele quer, da forma que ele quer, né? Não adianta a gente pensar que vai ser do jeito que o profeta quer. Quando o profeta quer se utilizar, ele faz do jeito que ele quer. Mas quando é Deus que usa, Deus usa do jeito que ele quer, né? Então, observe isso logo. Deus levantou o profeta Ezequiel, e está grafado lá no capítulo 2 de Ezequiel, no versículo 3, a expressão prevaricar. Observe, 2 e versículo 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Irmãos, e quando você vê esse texto, eu fiz questão de grafar, porque
como nós estamos fazendo não somente um comentário, mas também uma aplicação, porque faz parte do nosso contexto, da nossa lição, da nossa escola bíblica dominical, você sabe o que significa prevaricar? É uma palavra nova para você? Eu vou trazer um significado para você, tá bom? Significado de prevaricar: ato de desrespeitar ou não cumprir uma ordem e dever por má fé. Observe, prevaricar em um outro contexto, porque prevaricar é um crime que no Brasil ele é constituído, ele é expresso, perdão, no contexto de processual penal, eu não sou advogado, mas eu sei que está lá o crime de prevaricação. E olha isso aqui. Prevaricar é um dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, que consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pena prevista de detenção e assim por diante. Em outras palavras, a prevaricação ela acontece quando um funcionário público atrasa ou deixa de agir de acordo com as obrigações do seu cargo, estipuladas por legislação, no caso aqui brasileira, porque ele quer satisfazer os seus próprios interesses pessoais. Então entenda, o povo de Israel tinha um chamado, tinha um propósito. O povo de Israel foi constituído para algo, para uma missão. Mas Deus está dizendo, vocês prevaricaram. Ou seja, vocês deixaram de cumprir aquilo para qual você foi chamado, aquilo que você foi constituído para fazer, de forma intencional. Você tem uma obrigação perante Deus, perante o povo, na qualidade de igreja. A igreja te ensina, te passa as ferramentas, mas você, por interesse próprio, não, mas eu entendo que é assim. O povo de Israel tinha um compromisso com Deus, pelo menos Deus tinha um compromisso com eles. Eles não cumpriram com a sua parte. E Deus chama o profeta no capítulo 2 do seu livro, no versículo 3 do seu livro, diz assim: vocês prevaricaram contra mim, cometeram um crime. Cometeram um crime. Então observe que por causa destes motivos, Deus começa agora a derramar sobre Israel juízo, sobre Judá, sobre Israel que já tinha sido, claro, já tinha caído, né, diante dos assírios, já tinha sido tomado. Judá ainda permaneceu alguns anos, mas Judá também estava caindo, né? E Deus usa o profeta e diz: fala, profeta, para o meu povo, que eles estão prevaricando contra mim. É muito interessante, irmãos, isso aí, sabia? Porque nos dias de hoje a situação não é tão distante dessa realidade, não é? A igreja ensina, a igreja fala, a igreja orienta, mas muitos ainda entendem que a igreja está equivocada, que a Bíblia está ultrapassada, né? Nós vimos isso no trimestre anterior, precisa ser reavaliada a doutrina que ali está sendo transmitida nos dias de hoje. Cuidado. Deus é amor, mas também é justiça. Salmo 7,11 diz que ele é um justo juiz. Cuidado, tá certo? Então o profeta Ezequiel, ele, na qualidade de atalaia, Deus separa. Mas olha como são as coisas. Eu acho muito interessante, fazendo aqui um paralelo com Elias, por exemplo, onde Deus chama e Elias vai até Acabe. Você vê Elias entregando aquela mensagem com poder, autoridade e unção diante do rei. Mas quando ele termina a missão, quando ele termina aquela mensagem,
Deus ele faz, Elias, você não vai ficar aqui no palácio, no meio da cidade, você não vai ficar aqui onde as coisas estão tão fáceis, né? Sendo visto. Não, você não vai ficar aqui não. Entregar essa mensagem, entreguei. Vai, tu vai ficar no ribeiro, porque é lá no ribeiro escondido que eu vou te proteger lá, guardado, né? Deus, ele age do jeito que quer, né? Muitas vezes o profeta, ele pode até querer estar nas grandes igrejas, nos templos próximos de autoridades, por exemplo, e Deus, ele começa a mostrar, irmãos, que Deus age como ele quer, na hora que ele quer e para quem e como ele quer. Deus usa como ele quer. Então, observe o que Deus fez com Ezequiel. Capítulo 3, versículo 26. O profeta Ezequiel, agora recebendo de Deus esse chamado, Deus já começa a dizer a ele como é que seria. E observe, eu vou ler o versículo 25 e 26 do capítulo 3, diz assim: porque, ó filho do homem, Deus falando para ele, eis que porão cordas sobre ti, te ligarão com elas, não sairás, pois, ao meio deles. O povo, irmãos, era um povo de dura serviço. E era o povo que, segundo o capítulo 24 de Jeremias, eram os filhos bons, viu? Jeremias falou que quem foi para lá em primeira leva, segunda leva, aqueles que foram cativos para a Babilônia eram os filhos bons. Leia o capítulo 24 do livro do profeta Jeremias. Os filhos bons eram povos de dura serviço, povo mau. Coisa, não é? E Deus começa a dizer, você vai ser ligado. Vamos pôr corda sobre vocês, sobre você. E por isso, diz Deus, porque o filho do homem, né? Ele diz que porão corda sobre ti, no versículo 25, e ele fala no 26, e eu farei que a tua língua, olha isso, se pegue ao seu paladar, e você vai ficar mudo, e você não lhe servirá de varão. O profeta ficou mudo. Profeta. Mas Deus emudeceu o profeta, capítulo 3 de Ezequiel, versículo 26, e deixou o profeta mudo. Agora você fala, mas como assim? Mas Deus precisava falar. É porque Deus, quando usa, Deus quer usar como ele quer. Não é como o profeta quer, não é? Então Deus deixou o profeta mudo e disse, você vai falar quando eu falar através da sua boca. Quando eu falar, você abrirá sua boca e falará. O profeta Ezequiel ficou mudo, irmãos. Está vendo como são as coisas? Para Deus usar, ele ficou mudo. E Deus começa a usar esse grande homem de Deus. Ele fica mudo e passa a falar apenas quando Deus, ele desce sobre ele e começa a transmitir o juízo sobre Israel. Esse juízo vai ser o capítulo 4, capítulo 5, você vai ver, capítulo 6, até chegar a lição desse domingo, dia 9, que é o fim vem. Então, capítulo 4, 5, 6 e a lição de hoje, capítulo 7. Estará passando nessa lição. Observe, no capítulo 4, ele prediz o cerco de Jerusalém, ele faz uma encenação, Deus o orienta assim, capítulo 4, capítulo 5. No capítulo 6, ele fala a profecia contra os montes de Israel. E no capítulo 7 vem o tema da nossa lição, o fim vem. E por que um fim assim, né? Às vezes você, como falei, o pessoal pode dizer, mas esse Deus é muito mau. E é aqui que eu quero trazer você, para você entender esse contexto, né, que levou Deus a decisões assim através do homem para com aquele povo escolhido. Eu não separei os textos de Jeremias nem de Isaías, porque são os profetas que estão praticamente dentro, né, vamos dizer assim, desse cenário. Então eu quis buscar os demais profetas que estão registrados na Bíblia, como especialmente os profetas menores, que eles também eram contemporâneos e profetizavam sobre o tema. Claro que a gente vai ver na sua Bíblia, a partir de Ageu, os 3 últimos, Malaquias, pós-exílico, né? Então, o que eu vou falar aqui é pré-exílico. Então, não vamos falar nada de Oséias, porque este foi dirigido para o Reino do Norte, mas
Joel, por exemplo. Quero trazer um contexto de Joel. Existe uma dificuldade no entendimento sobre a temporalidade do profeta Joel. Claro, alguns entendem que ele estava profetizando na época do rei Joás, até porque existe uma dificuldade, ele não localiza literalmente quem estava na monarquia naquela época. Devemos aqui também reforçar que o reino de Israel, nesta época, era monárquico, existia uma monarquia, era descendência de Davi quem governava, né? Porque lá no profeta Samuel, o povo pediu que o povo de Israel tivesse um rei como as nações vizinhas, como as nações ímpias. E Samuel se entristece, mas Deus, ele permite que isso aconteça. Até porque se você for ver lá atrás, na época de Moisés, Deus já tinha avisado a Moisés que isto aconteceria. E quando acontecesse, ele deixou lá listado as ordenanças para o rei de Israel. Não vamos entrar nesse mérito para ganharmos tempo. Então Joel, ele começa a falar para o povo. E observe, uma das coisas que estão em destaque na profecia de Joel é sobre aqueles gafanhotos, sobre a praga que destruiria tudo. Né? Aquela praga que destruiria tudo. No capítulo 1, do 2 ao 20, descreve isso aí. E no versículo 1, 9, no capítulo 1, versículo 9, Joel está grafado lá e diz, olha, foi cortado. Olha o que aconteceu, irmãos, no período a qual o profeta Joel, ele fala para o povo de Deus. Ele diz assim, foi cortada a oferta de alimento e libação da casa do Senhor. Aquilo que era para ser entregue a Deus, o povo cortou. O compromisso do povo para com Deus através do templo, via o sacerdote, o sumo sacerdote, o povo não cumpriu, deixou de cumprir. E Deus levanta o profeta e diz assim, olha, os sacerdotes e ministros estão entristecidos. E isso está registrado também no livro dos Reis, no segundo livro, no capítulo 11, versículo 1 e 2. Veja o que estava acontecendo, irmãos, se realmente está alinhado esse momento do rei Joás. Quem não lembra do rei Joás? Rei Joás foi aquela criança que foi escondida no templo até os 7 anos de idade para que ele não morresse. É rei Joás, tá? Então, no segundo livro dos Reis, no capítulo 11, versículos 1 e 2, diz assim, ó, vendo, pois, Atalia, nós vamos falar sobre essa pessoa, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha de Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs ele, a sua ama, na recâmara, e os escondeu de Atalia, e assim ele não foi morto. Naquele momento, Deus livrava a descendência de Davi de ser extinta do reinado do Reino do Sul. Porque Atalia o mataria, ela matou os outros. E ele foi escondido no templo pelo sacerdote Joiada. Irmãos, e Joel já professava, vocês estão errando. Deus tomará uma providência. Mas lembra que Deus ele é longânimo? Longo ânimo. Deus levantava o profeta, falava ao povo e esperava que o povo se consertasse. Isso aconteceu muito na época dos juízes, né, por exemplo. O povo estava bem, daqui a pouco se desviava, o jugo vinha sobre eles, eles clamavam a Deus e Deus os libertava. Pronto, na época dos reis, o povo estava desviado. Se desviando, e Deus já anunciando que alguma coisa aconteceria se eles não mudassem aquela realidade. Irmãos, e tudo não acontece da noite para o dia, eu sempre falo isso, nem por acaso. Observe, Atalia, que está grafada nesse capítulo 11 aí, tanto Reis como Crônicas,
ela era da descendência de Acabe, que na época era o rei de Israel, reinado do Reino do Norte, Israel, casado com Jezabel, todos nós conhecemos bem. E nessa época, Jeorão, que era rei de Judá, filho do rei Josafá, casou-se com essa pessoa que era do Reino do Norte, para tentar assim apaziguar, né, os ânimos, os conflitos, conseguir uma união, né, naquela dinastia, naqueles reinos, tentando fazer aquilo que Deus disse que faria, porque Deus falou para Salomão que o reino dele seria de paz. Então você vai fazer o quê, irmão? Se é Deus quem falou que ia fazer? Não, bênção. Se Deus falou que ia fazer, descansa o coração, Ele faz. Ele faz. Não precisa você usar dos seus meios. Apenas faça a sua parte. Aí o filho de Josafá vai, se aliança com a filha do rei de Israel, Acabe, com Jezabel. Uma mulher que não tinha temor nenhum ao Deus de Israel. E traz para dentro de Judá essa imundície. Adoração a ídolos. E por causa disso, irmãos, quase que o Reino do Sul, nesta época, ele era extinta, lá no caso, era extinta a descendência de Davi. Joás foi escondido no templo para não ser morto. Então veja, esse registro está no livro das Crônicas, que após a morte do rei Jorão, segundo o livro das Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 18, por exemplo, ele vai nos registrar esse cenário, essas informações, mas no capítulo 22, versículo 1, já fala que os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram Acasias, filho mais moço, porque a tropa que vinha atrás ao arraial, eu estou lendo o capítulo 22, versículo 1, tinha matado os filhos mais velhos, e houve assim a morte do rei de Israel, aonde após ele morrer, Atalia se revolta e começa a matar a dinastia de Davi. Mas a Bíblia relata em 22:2 que, no segundo livro das Crônicas, que ele era da idade de 2 anos, Joás, quando começou a reinar. Era da idade de 42 anos, quando começou a reinar, ainda falando do seu pai, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Atalia, filha de Onri, da descendência do rei Acabe. Onri era o pai de Acabe, do reino do norte. E observe, depois que ele morre, o rei de Judá, que estava aliançado com o reino de Israel, Atalia, sua mãe, ela começa, irmãos, a partir das Crônicas 22:10, está registrado e diz assim, ó, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que era o rei, que tinha morrido, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. O povo de Israel estava em um momento terrível por causa de um erro. Assumiu um compromisso com Deus, no meio do caminho desfez, quebrou a sua promessa, não cumpriu com aquilo que falou com Deus, que acertou com Deus. A gente vê isso lá na Península do Sinai, quando Moisés fala através de Deus, e Deus pergunta a eles se eles queriam ser, eles disseram, tudo que ele fizer nós faremos, tudo que ele quiser nós faremos, e eles quebraram. E agora, olha a consequência aí. Está Atalia querendo matar a descendência de Davi, a descendência que Deus tinha dito que de lá veria o Messias. Então, a situação era muito crítica. Muito crítica. Vamos avançar aqui. E diz assim o profeta, capítulo 1, versículos 13 e 15, falando de Joel, o profeta conclama aos líderes espirituais de Judá a guiar a nação para arrependimento. O povo estava totalmente fora
do direcionamento de Deus. Então, especialmente para as lideranças, para nós que tratamos com o povo de Deus na qualidade de liderança, nós precisamos estar alicerçados nesse conhecimento e ter a certeza de que Deus ele está conosco. Porque somos nós, em primeira instância aqui, por assim falar, humanamente falando, que temos a responsabilidade de chamar esse povo para crer nessa promessa, para viver essa vida diferente de santidade, uma vida diferenciada diante desse povo, a qual temos visto na terra. A Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Jesus falou isso, Mateus 5, versículo 14 em diante. Somos eu e você. Se nós não fizermos isso, quem nos verá? E como seremos vistos? Não é? E ele orienta a santificar um jejum, fazer uma assembleia solene. E Joel ele já traz toda essa realidade já para o povo de Israel, para o povo de Judá. E vemos Ezequias, o profeta Ezequiel, agora dizendo: tem juízo sobre este povo, porque não cumpriram com aquilo que Deus convidou para que assim o fizessem. E já no reinado de Joás, a gente sabe que aos 7 anos ele foi constituído rei, está no capítulo 23 do livro de 2 Crônicas, por exemplo. Ele começa muito bem. A Bíblia diz que ele reinou em Jerusalém e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada ainda era vivo. Mas o rei Josias ele foi instável. Após a morte do sacerdote, diz a Bíblia aqui, que o rei se desvia dos caminhos do Senhor. Morreu o sacerdote Joiada. Ele não se manteve na mesma linha, no mesmo direcionamento a qual ele tinha aprendido, tinha sido ensinado certamente por aquele sacerdote. E diz assim no capítulo 24, versículo 17 e 18: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei ouviu e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais. Olha só o que aconteceu. E serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa dessa culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Agora a gente vê o profeta Ezequiel professando mais uma vez juízo. Mas agora o povo já estava sendo, por fim, castigado por Deus, porque eles foram agora cativos de novo. Era a máxima pena para o povo de Israel. Era voltar ao cativeiro. Você vê isso lá em Deuteronômio, capítulo 28. As bênçãos e as maldições. Né? Vamos avançar? Temos algum bom tempo já de vídeo? No capítulo 2, versículo 17, registra ali também a iminência do juízo divino. Olha, Deus falando através do profeta Joel, já falava da iminência do juízo divino sobre aquele povo. Porque o dia do Senhor vem e já está perto. Então Deus já estava falando através do povo. Você vai ver logo em seguida o profeta Obadias. Lembre-se que tudo isso aconteceu durante a monarquia, Deus falando. O profeta Obadias converge também com o que Deus revela a Ezequiel. Ele dirige-se conforme Deus. Ele também falara para Obadias, falara agora mais à frente para o profeta Ezequiel. Observe, Obadias, no versículo 15, diz assim: porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Então agora Deus já fala, conforme a nossa lição de hoje, ela traz informando que não era apenas para Israel, mas para os 4 cantos da terra. Para Obadias, Deus já confirmara isso. Ele diz: está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Lembra do que nós estávamos falando? O povo estava desviado. Avançando, o profeta Miqueias, profetas menores. O que é que ele estava profetizando, irmãos? Capítulo 1, versículo 1 a 4 diz assim: e os montes debaixo dele se derreterão, os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que precipitam-se no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria, está falando do reino do norte. E qual de Judá? Não é Jerusalém? Miqueias 1,
versículos 4 e 5. Já lá no versículo 9 ele diz assim, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, observe, irmãos, as coisas, e estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Então, irmãos, a idolatria que estava no reino do norte estava entranhada agora no reino do sul. Lembra de Atalia, Josafá, seu filho se aliança com a filha de Jezabel e vem toda a imundícia e consegue inundar o reino de Jerusalém ou o reino de Judá. Temos que ter cuidado. E não pouco. Porque aquilo que diz que não tem nada não, mas isso aí não leva para o céu. Não, realmente, tem coisas que você faz aqui na terra por obediência. Mas não se preocupe só não levar para o céu, não. Se preocupe também com o que pode levar para o inferno, né? Porque tem coisas que não é para levar para o céu, mas que conduz ao inferno. Lembre-se, a salvação está paga, irmãos. Deus, através do seu Filho Jesus, pagou. Mas existe um caminho a ser trilhado até chegar. Pecado é errar o alvo. Se você faz um disparo daqui e o seu alvo está aqui, disparo daqui para cá,